Mandou? Não fala uma bobagem. 17, peraí. 12. Vou te chamar de Wilson, viu, Adriano? Vou te chamar de Wilson. Desculpa aí. Olha lá. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adenilson Alves Pereira, André Luiz de Paula, Anielo Penice Neto, Antônio Francisco Ricardo, Emer Elias Abujaldi presente, Edson de França, José Pedro Gomes de Oliveira, Maria Unira Bettioli Contel, Nadir Helena Cardoso Maia, Nivaldo Vieira Pereira. Em havendo o número legal, com a graça de Deus, em nome do povo do Peruíbe, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura, conforme parágrafo 3º do artigo 150 do regimento interno desta Casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias oriundas do Poder Executivo, conforme o artigo 153 do regimento. Ofício número 340 de 2010, em resposta ao requerimento número 365 de 2010, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício número 341 de 2010, em resposta ao requerimento número 336 de 2010, de autoria da vereadora Maria Unira Bettioli Contel. Ofício número 343 de 2010, em resposta ao requerimento número 342 de 2010, de autoria do vereador Emer Elias Abujaldi. Ofício número 344 de 2010, em resposta ao requerimento número 366 de 2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Ofício número 345 de 2010, em resposta ao requerimento número 361 de 2010, de autoria do vereador Edson de França. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias oriundas do Poder Executivo, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências diversas, conforme o item 2 do artigo 153 do regimento interno desta Casa. Ofício número 69 de 2010, encaminhando cópia do balancete da receita e da despesa referente ao mês de agosto de 2010. Ofício número 331 de 2010, da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Peruíbe, comunicando que a partir do dia 3 de setembro de 2010 será responsável pela delegacia a doutora Denise Aparecida Dias. As matérias lidas pelo primeiro secretário são para conhecimento dos senhores vereadores. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias dos senhores vereadores, conforme o item 3 do artigo 153 do regimento interno desta Casa. Indicações da semana passada. Indicações número 963, 964 e 965 de 2010, de autoria do vereador Anielo Penice Neto. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Se tiver requerimento da semana passada, não só o número. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2010, cria a destinação visitante ilustre e dá providências correlatas. Artigo 1º, fica criada a distinção visitante ilustre, a ser outorgada pela Câmara de Vereadores, por decisão do plenário, às personalidades dos setores educacional, artístico, religioso, político, militar, esportivo, entre outros, que visitarem o município de Peruíbe. Artigo 1º, o requerimento propondo a outorga deverá ser assinada por, no mínimo, 1/3 dos vereadores ou por líderes de bancadas que representem esse número. Artigo 3º, a personalidade a quem for outorgada a distinção criada por esse decreto legislativo será considerado hóspede oficial do município de Peruíbe. Artigo 4º, as despesas decorrentes da aplicação desse decreto legislativo correrão por conta de verbas orçamentárias próprias.
Artigo 5º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Francisco Ricardo, vereador. André Luiz de Paula, vereador. Projeto de decreto legislativo de número 4 de 2010, de autoria dos vereadores já citados pelo primeiro secretário, encaminhe-se às comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento. Projeto de resolução número 9 de 2010. Altera dispositivo da resolução número 13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe e revoga as resoluções número 3 de 5 de outubro de 1990. Artigo 1º. Título 4º, seu capítulo 2º, da resolução 13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe e revoga a resolução 3 de 5 de outubro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação. Título 3º, da mesa e do vice-presidente, capítulo 2º, da competência. Artigo 2º, ficam alterados o caput do artigo 39, os artigos 40, 41, 42 e o caput dos artigos 43 e 44 da resolução 13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe e revoga a resolução número 3 de 5 de outubro de 1990, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Imediatamente após a posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, somente os vereadores se reunirão ainda sob a presidência do mais votado. Dentre os presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, alegarão os competentes da mesa e o vice-presidente, que ficarão automaticamente empossados. Artigo 40. A mesa da Câmara Municipal e o vice-presidente serão eleitos para um mandato de 2 anos consecutivos, proibida a reeleição de qualquer dos membros para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 41. A mesa da Câmara Municipal é composta pelo presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Artigo 2º. Artigo 42. A eleição da mesa diretora e do vice-presidente será realizada em votação declarada pelo quórum de maioria simples dos votos presentes, pelo menos a maioria absoluta dos membros do plenário. Artigo 43. A eleição da mesa da Câmara e do vice-presidente realizará-se através de cédula identificada com o nome de cada vereador, relacionadas a chapas concorrentes, constituídas de um candidato para cada cargo, e seguindo o seguinte procedimento. Artigo 44. A eleição para renovação da mesa e vice-presidente para a segundo biênio se realizará na segunda quinta-feira de dezembro do último ano de mandato da mesa, que será sucedida às 10 horas, considerando-se automaticamente empossados os eleitos no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Das atribuições do vice-presidente. O vice-presidente substitui o presidente em caso de falta, ausência, licença ou impedimento e o sucede no caso de vaga até que se finde o mandato para o qual foi eleito. Ficam alterados os artigos 58 do caput e o incisos 1º do artigo 59, o parágrafo 2º do artigo 60, os artigos 61, 62 e 63, e do artigo 64 da resolução
13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. As funções dos membros da mesa e do vice-presidente. Pela posse da mesa e do vice-presidente eleitos para o mandato subsequente. A renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa ou vice-presidente se dará por ofício e ela dirigido e se efetivará independentemente de deliberação do plenário a partir do momento em que for lido em sessão. Em caso de renúncia total da mesa ou do vice-presidente, o ofício respectivo será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais votado dentre os presentes, exercendo a mesma as funções do presidente, nos termos do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 60 deste regimento. Parágrafo único. É possível de destituição o membro da mesa ou vice-presidente, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou exorbitar das atribuições e ele conferidas por esse regimento. Ficam alterados o parágrafo único do artigo 89 e o parágrafo 10º do artigo 248 da Resolução 13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da Estância Balneária de Peruíbe. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de resolução de número 9 de 2010, de autoria de todos os vereadores, encaminhe-se às comissões. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 84 de 2010, contrário. Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 30 de 2010. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto de lei número 30 de 2010, de autoria do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, que acrescenta parágrafo 5º ao artigo 2º da Lei 1816, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre a criação da imprensa oficial município e de outras providências, vem emitir parecer contrário à proposição com fundamento nos argumentos expostos no parecer da Procuradoria Jurídica, o qual transcrevemos abaixo. Trata-se de projeto apresentado pelo nobre edil, visando dar publicidade à planilha do cardápio da merenda que será servida em cada mês, vinculando-a no boletim oficial do município. Artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, com redação dada pela Lei Complementar número 131 de 2009, Lei da Transparência, privilegiar a publicidade e transparência dos atos públicos. Assim sendo, esbarra o legislativo em limitações de ordem formal, uma vez que é dada alçada do prefeito a iniciativa de lei que verse sobre a organização administrativa do Poder Executivo.
setoriais, a fim de que não reste qualquer dúvida acerca de aplicação de tal norma em âmbito municipal, cabe trazer à baila a orientação emanada pelo Supremo Tribunal Federal, como se pode observar do julgamento. Para finalizar, dada a relevância da matéria tratada no projeto, sob análise, poderia o nobre vereador, autor do mesmo, encaminhá-lo à senhora prefeita municipal para que essa, de acordo com a conveniência e oportunidade que atendam o interesse público, tome as medidas cabíveis para a publicação das planilhas. Esse é o parecer que apresentamos para apreciação pelos nobres edis. Antes do exposto, esta comissão, entendendo que os esclarecimentos são de todo pertinentes, resolve exarçar parecer contrário. É o parecer que se submete à apreciação dos nobres edis. Sala das comissões em 2 de setembro de 2010. Comissão de Justiça e Redação. Edson de França, presidente. Emer Elias Abujado, relator. José Pedro Gomes de Oliveira, vice-presidente. Parecer contrário, parecer de número 84 de 2010, contrário ao parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de número 30 de 2010. Conforme o regimento interno dessa casa, o presente parecer fica pautado para a hora do dia da próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça leituras dos requerimentos. Requerimento número 393 de 2010. Requeiro a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a senhora Milena Xisto Bagieri, prefeita municipal, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis informações referentes à pavimentação da Avenida São Paulo, no bairro São José, uma vez que esta melhoria já foi paga pelos moradores no ano de 2003 e até hoje este serviço não foi realizado. Documentos em apenso. Emer Elias Abujado, vereador. Requerimento do número 393 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 394 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora prefeita municipal, Milena Xisto Bagieri, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa Legislativa informações referentes à indicação número 888 de 2010, deste vereador, que qual solicitou uma vistoria das árvores da rua Rubens Ferreira Martins, anexo à indicação, Edson de França, vereador. Requerimento do número 394 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 395 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora prefeita municipal, Milena Xisto Bagieri, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a essa Casa de Leis informações referentes à indicação número 774 de 2010 deste vereador, no qual solicitou a continuação do calçamento, anexo à indicação, Edson de França, vereador. Requerimento do número 395 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 396 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário,
que se oficie a senhora prefeita municipal Milena X. Bagieri, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a esta Casa Legislativa informações referentes à indicação número 911 de 2010 desse vereador, no qual solicitou nivelamento e cascalhamento da Rua das Pitombeiras, anexo à indicação Edson de França, vereador. Requerimento do número 396 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Eu quero colocar na ata da 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 12ª legislatura desta Câmara em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 397 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie ao senhor professor M.E. Marcos Medina Leite, reitor da Universidade Católica de Santos, Unisantos, para que verifique a possibilidade de encaminhar essa Casa Legislativa ao relatório de pesquisa arqueologia no município de Peruíbe, área Taniguá, relativa à publicação duplicação da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Trabalho este executado pela arqueóloga Eliette Brito Maximino, vinculada à época a esta instituição de ensino. Maria Unida Bettioli Contel, vereadora. Requerimento do número 397 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 398 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie ao senhor engenheiro João Carlos Ramos Santinho, gerente da Unidade de Negócios de Peruíbe, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para que providencie rede de água tratada para a Rua Edson Vieira Carreira, bairro Oásis, em toda a sua extensão. Maria Unida Bettioli Contel, vereadora. Requerimento do número 398 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 399 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis o que segue: cópia repográfica do projeto da reforma da Praça da Matriz, no centro da cidade. Emer Elias Abujal, vereador. Requerimento do número 399 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Colocou. Foi a primeira. Você colocou. Requerimento número 400 de 2010. Requer à mesa, ouvido o plenário, que se oficie a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis o que segue: qual o motivo de não existir nenhuma placa contendo informações sobre o nome da empresa prestadora de serviços das reformas na Praça Matriz, no centro da cidade? Emer Elias Abujal, vereador. Requerimento do número 400 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente.
Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 401 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a essa Casa de Leis o que segue. Existe a possibilidade de ser construída uma praça com um espaço para recreação, contendo balanços, gangorras para as crianças, na área existente, em frente ao Campo do Carecão, localizado na Avenida João Abrão, no bairro Jardim Caraíba. Emer Elias Abujal, vereador. Requerimento de número 401, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como 5, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 402 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, que se oficia a senhora Milena X. Bagieri, prefeita municipal, solicitando bons ofícios, no sentido de enviar a esta Casa de Leis as informações que seguem. Referente à assinatura dos convênios com as entidades esportivas do município, quando serão realizadas os repasses? Para o ano de 2011, qual a previsão para a assinatura do convênio? André Luiz de Paula, vereador. Requerimento de número 402, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como 5, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 403 de 2010. Requer a mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, para que se oficie a senhora prefeita municipal, doutora Milena X. Bagieri, solicitando bons ofícios, no sentido de informar a esta Casa Legislativa e a esse vereador que segue. Esclarecimento sobre qual será o critério usado pelo Departamento de Saúde para a regularização da distribuição dos medicamentos destinados aos postos de saúde do município. Adilson Alves Pereira, vereador. Requerimento de número 403, 2010, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permanecem como 5, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Cláudio, senhor presidente. Presidente, vereador, gostaria que pedisse ao segundo secretário que desse as moções, atendendo a questão de ordem do vereador Emer Elias Abujal, do primeiro secretário, que seja feita a substituição. André, por favor, rapidinho. Moção número 99/2010. Apresentamos à mesa ouvido plenário observar as formalidades regimentais. Moção de congratulações ao edifício Marco Antônio dos Santos Araújo, editor, e André Santana, diretor de jornalismo do jornal O Mirante, pela passagem do 8º aniversário deste jornal, completados no mês de agosto. É com imensa alegria que apresentamos a presente moção de congratulação pela passagem do 8º aniversário do jornal Mirante, um dos principais periódicos do nosso município. Completados em agosto os seus 8 anos de vida, produzindo 232 edições, e vinculado matérias de suma importância para a nossa cidade e região. A imprensa é fundamental para a democracia, pois possibilita o contraditório, o acesso à informação e à liberdade, responsável de opinião. É isso que tem marcado a trajetória de O Mirante. Temos certeza que cada vez mais o jornal estará ocupando seu espaço em nossa cidade e região,
pois é um instrumento de credibilidade a serviço do cidadão. Parabéns a toda a equipe do Mirante, que muitos e muitos anos de vida sejam realidade para essa importante publicação. Que cópia dessa presente moção de congratulações seja encaminhada ao ilustríssimo senhor Marco Antônio dos Santos Araújo, editor, e ao ilustríssimo senhor André Santana, diretor de jornalismo do periódico O Mirante. Sala das sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 8 de setembro de 2010, Maria Onília Bettioli Pontel. Moção de congratulações de número 99 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. 5-2, 5-1. E foi, agora. Moção, Peraí, essa não. É a próxima. moção número 100/2010, de pesar. Apresentamos à mesa do plenário dispensadas formalidades regimentais, moção de pesar ao ilustríssimo senhor Edvardo Herberto Alexandre Novil, marido, e a Fundação Dorina Novil para cegos, pelo passamento da fundadora da instituição, professora Dorina de Gouveia Novil, uma das maiores ativistas pela inclusão dos deficientes visuais do país, ocorrido em 29 de agosto do corrente ano. Que cópia da presente moção seja encaminhada ao ilustríssimo senhor Edivardo e a Fundação Dorina Novil para cegos. Sala das sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 8 de setembro de 2010. Vereadora Maria Onília Bettioli Pontel. E assinado por todos os vereadores. Mesmo eu que assinei, nós tem duas, tem uma do Corinthians também. Na moção de pesar só tem essa. Moção de pesar número 100 de 2010 está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontra. Os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Moção número 101/2010, de congratulações. Apresentamos à mesa do plenário dispensados formalidades regimentais, moção de congratulações. A do Júlia Henrique de Oliveira. Pelote, senhor presidente. Pois não, vereador? Esse vereador solicita a possibilidade de fazer a leitura dessa moção. Atendendo a questão de ordem do vereador André Luiz de Paula, Vossa Excelência está autorizado a fazer somente a leitura. Eu não vou ler essa. Boa noite a todos. Moção número 101 de 2010, de congratulações. Apresentamos à mesa, ouvindo o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, moção de congratulações à dona Ilse Júlia Reis Henrique de Oliveira e aos funcionários do Centro de Convivência para Idosos Recanto Aurora. Justificativa. Nascida em São Paulo, dona Ilse viveu até os 19 anos no Bosque da Saúde. Filha de Gunther Reis, alemão, e Aurora Laura Reis, dona Ilse sempre foi uma aluna exemplar. Quando cursava a terceira série com apenas 13 anos, já foi convidada para dar aulas no colégio que estudava. Aos 15 anos, sua mãe, com dificuldades financeiras, resolveu mudá-la de escola. Porém, o diretor não deixou e ainda integrou dona Ilse ao quadro de professores, com 15 anos, dando-lhe a incumbência de cuidar dos alunos da extinta admissão.
Dada a sua inteligência, ingressou na famosa Escola Normal Caetano de Campos e, em 1952, ingressou no magistério estadual, sendo designada para trabalhar na cidade de Flórida Paulista, perto do Mato Grosso. Após um ano, foi transferida para o bairro de Itaquera, em São Paulo. Sempre aberta a desafios, em 1955, fez o curso da primeira turma da Polícia Feminina de São Paulo. E, para variar, passou em primeiro lugar, ficando na polícia até 1958. Em 1957, conheceu aquele com quem dividiria sua vida, Cássio Henrique de Oliveira. Na época, tenente da antiga Força Pública, atual Polícia Militar. Casou-se em 9 de julho de 1959, quando já tinha voltado ao magistério. Da união, nasceram 3 filhos. Yara, Cássio Júnior e Ciro. Este último que reside em Peruíbe. É arquiteto, desempenhou atividades na Prefeitura Municipal de Peruíbe e atualmente divide com sua mãe a direção do Recanto Aurora. Dona Ilse frequenta Peruíbe desde 1955, através de uma tia que veio morar aqui. Encantou-se com a cidade. Em 1987 mudou-se definitivamente com o marido e sua mãe. Em 1988 nasceu seu primeiro neto, que foi criado por ela aqui em Peruíbe até os 16 anos. E hoje é sargento do Exército Brasileiro. Em Peruíbe participou de entidades públicas, privadas, sociais, sendo diretora da PAI, da Escola Objetivo, do Ângulo de Itanhaém, entre outros. Em 2008, após o falecimento do seu companheiro, decidiu, junto com seus filhos, criar o Recanto Aurora. Nome dado em homenagem à sua mãe. E inaugurado em 9 de julho de 2008, dia em que Dona Ilse completaria as bodas de ouro. O recanto possui um amplo espaço, jardins, piscina, contando com uma equipe multiprofissional que oferece cuidados aos idosos com muito carinho e dedicação. Dona Ilse, no alto da sua humildade, faz questão de dividir essa homenagem com a doutora Neuza, a fisioterapeuta Lidiane, as massoterapeutas Hilda e Sara e todos os funcionários do Recanto Aurora. Parabéns, Dona Ilse, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do Recanto Aurora. Sua preocupação, dedicação e amor para com todos que a cercam a tornam uma mulher mais forte e digna de nosso maior reconhecimento. Que se encaminhe cópia da presente à homenageada. Sala das Sessões, Monsenhor Lindo Espaço, em 8 de setembro de 2010, André Luiz de Paula, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. A moção de congratulações de número 101 de 2010 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem verbalmente. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está adiante, senhor presidente. Eu vou ler a moção número 102/2010 de congratulações ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu queria deixar registrado que eu sou palmeirense. Fique à vontade, vereador. Apresentamos na mesa do plenário observar as formalidades regimentais, moção de congratulações ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Lê tudo. Que se encaminhe cópia da presente moção de congratulações ao presidente senhor Andrés Sanches, a toda a diretoria, para que todos tomem conhecimento dessa singela homenagem. Sala das Sessões do senhor Francisco Lindo Espaço, em 8 de setembro de 2010, Edenilson Alves Pereira. Moção de congratulações número 102 de 2010 está em discussão.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 986, 987, 991, /2010, autoria da vereadora Nadir Helena Cardoso Maia. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 988, 989, 990, /2010, de autoria do vereador Edson de França. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 992, 993, 994, 995, /2010, de autoria da vereadora Maria Unida Petioli Pontel. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 996, /2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Vamos aguardar a volta do vereador. Indicação número 997, /2010, de autoria do vereador Antônio Francisco Ricardo. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 999 e 1000, /2010, de autoria do vereador Adenilson Alves Pereira. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Não tem mais nada. Só a André não está. Vamos fazer o seguinte. Acho que tem encaminhado para a semana que vem. Você que sabe, você tem presidente. Ô Jorge, chama o André rapidinho, André. Ele está aí na sala ali. Indicação. Posso ler? Indicação 996/2010, de autoria do vereador André Luiz de Paula. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Pode. Não havendo mais matérias apresentadas pelos senhores vereadores, abro a palavra no pequeno expediente, 10 minutos sem apartes, conforme o artigo 154, seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do regimento interno desta Casa. Está escrito no pequeno expediente somente o vereador André Luiz de Paula, com a palavra 10 minutos sem aparte. Boa noite a todos. Público presente, boa noite à mesa, diretora dos trabalhos dessa casa, vereador Toninho do Frango, vereador Anielo e vereador M. Boa noite aos demais vereadores, vereadora Anira, vereadora Nadir. Boa noite aos assessores. Boa noite à imprensa presente, hoje com a minha amiga Amélia, do Jornal do Peruíbe, e também aos internautas. Eu quero falar só de 2 trabalhos que esse vereador está colocando para apreciação dos demais pares. Um que esse vereador está fazendo em parceria com o vereador Antônio Francisco Ricardo, que é a criação do visitante ilustre, para que possamos homenagear as autoridades que venham pelo IB, que é uma homenagem singela, uma homenagem do município, que pode ser feita no próprio local onde a autoridade se encontra, sem ter necessidade de sessão solene. O hóspede oficial
É um título que tem sido usado por muitas cidades, e a gente tem feito pesquisa nesse sentido. Realmente muitas cidades criaram essa condição de hóspede oficial para poder estar homenageando autoridades que vêm e ficam no município por um curto período de tempo. Então é com essa intenção que esse vereador está trazendo esse um projeto simples, mas que tem que dá um retorno muito bom para a cidade, porque normalmente você vai homenagear pessoas que ajudam a cidade, personalidades que estão ajudando, personalidades que ajudam o município, que elevam o nome do município, né? E é isso aí. Então, estamos aqui pedindo apoio dos pares para aprovar esse projeto do visitante ilustre, projeto de decreto legislativo. Outro assunto que esse vereador está trazendo se refere à situação do esporte na cidade. O esporte vem atravessando por momentos difíceis, uma vez que os repasses das verbas não têm sido feitos. Então a gente, como vereador, a gente é o para-choque da sociedade, né? E as pessoas encontram com os vereadores, não deve ser diferente com os nobres pares, e as reclamações são muito com relação às verbas do esporte que não estão sendo repassadas. Então esse vereador está fazendo esse requerimento referente à assinatura dos convênios com as entidades esportivas, quando serão realizados os repasses. Nós estamos no mês de setembro, portanto, mês 9, daqui a 3 meses acaba o ano. E tem entidade esportiva que não recebeu nada até agora. Se existia previsão no orçamento, nós vamos saber o que está acontecendo. Acho que não é justo. As entidades têm sobrevivido à custa dos pais, à custa de comerciantes, de amigos, mas tudo tem um limite também. Acho que o poder público tem que fazer a parte dele. E a gente sabe que investimento em esporte, quer dizer, não é despesa, é investimento. Esporte se investe. Porque o que se gasta no esporte se economiza em segurança, se economiza em saúde pública, não é verdade? Então, realmente, nós estamos aqui pedindo, em nome dessas entidades que têm nos procurado, para que seja repassado os valores para o esporte. Vamos aguardar a resposta desse requerimento. E já estamos pedindo aqui também para o ano 2011. Qual é a previsão para assinar esse convênio, para a gente não cair no mesmo erro que ocorreu esse ano, está acontecendo esse ano. Vamos tentar antecipar isso. As entidades têm que estar com esse dinheiro no começo do ano, meu irmão, o mais rápido possível, para elas poderem colocar os seus planejamentos em prática. Porque o que está acontecendo é que não está, as entidades estão realmente passando por grande dificuldade. Espero que a nossa prefeita, eu sei que ela é sensível, e tenho certeza que ela vai ver isso com carinho e poder realmente resolver o problema das nossas entidades esportivas. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, abro a palavra no grande expediente. 20 minutos com a parte de 1 minuto, conforme o artigo 154, seus parágrafos 6º, 7º, 8º, 9º do regimento interno desta Casa. Estão inscritos no grande expediente o vereador Adenilson Alves Pereira e a vereadora Maria Mira Bettioli Contel. Com a palavra, o vereador Adenilson Alves Pereira. 20 minutos com a parte. Senhor presidente, primeiro e segundo secretários, vereadoras, vereadores, população presente, meu boa noite a todas e a todos. Senhor presidente, quero iniciar minha fala cumprimentando aqui os familiares da ilustríssima senhora professora Dorina Gouveia pela passagem, e que a gente entende que esses momentos realmente são muito difíceis, então fica aqui o meu sentimento de pesar a todos os familiares.
Quero cumprimentar também o ilustríssimo senhor Marco Antônio dos Santos e o ilustríssimo senhor André Santana pela passagem do 8º aniversário do periódico O Mirante. Também fica aí meus cumprimentos. E cumprimento também a ilustríssima, a dona Ilse Reise e funcionários do Centro de Convivência para Idosos do Recanto Aurora. Então fica aqui também meus cumprimentos. Estão de parabéns, estão todos de parabéns. Senhor presidente, também apresento aqui uma propositura para o nosso secretário da Saúde, o competente e esforçado Dr. César. Quer dizer, na verdade a gente encaminha para a prefeita, né, que vai acabar lá na Secretaria da Saúde, onde eu peço para que a nossa prefeita, doutora Milena, que é sempre muito sensível às questões, principalmente da saúde, para que nos informe com relação à situação da distribuição dos medicamentos nos postinhos de saúde do município. Porque está uma situação ainda não muito clara e as pessoas cobram mesmo. E essa situação de medicamento é complicada. Então, as pessoas querem saber como é que vai ficar, porque eu não sei se não está sendo muito bem informado aí pelos funcionários dos postinhos, ou não está claro para esses funcionários essa situação que as pessoas reclamam, né, da dificuldade de sair, principalmente dos bairros mais distantes, e ter que se locomover das suas residências, dos seus bairros, para vir até aqui o pronto-socorro municipal, né, central. E é difícil, porque às vezes o cara não tem condição realmente de comprar, de pagar a passagem para poder chegar até aqui. Então a gente está pedindo aqui para que a nossa prefeita, Dr. César, possa trazer esses esclarecimentos, que a gente possa estar passando isso para a população, porque realmente não dá para ficar sem o medicamento nos postinhos dos bairros. A gente entende as dificuldades, sabe, enfim, a gente sabe até que muito desse medicamento acaba sendo desviado. Mas, enfim, tem que tomar uma providência urgente, não dá para ficar realmente da forma como está até o momento. Então, peço para que a nossa prefeita dê uma atenção especial, juntamente com o Dr. César, nessa questão saúde não tem jeito, acaba sendo em primeiro lugar. Vossa Excelência me concede uma parte? Por gentileza, presidente, fica à vontade. Só para contribuir com a fala de Vossa Excelência. Assim que o secretário assumiu a saúde, o vereador licenciado, Dr. César, eu estive lá fazendo a visita e ele me fez uma via sacra por dentro do estabelecimento de saúde com muita alegria, tranquilidade, mostrando, até porque foi esta casa que liberou a verba para a compra do primeiro lote de medicamentos, mostrando a quantidade de remédios que chegou bastante, na casa de quase 600 mil reais, e ao mesmo tempo a preocupação que ele estava em como chegar realmente esses medicamentos à população. Então, a priori, me pareceu que o medo do novo, ele centralizou dentro do posto central, ou seja, dentro do hospital central. E aos pouquinhos ele falou, eu vou começar a abrir, não sei de que jeito. Ele falou, bem, ele usou dessas palavras, eu não sei de que jeito, mas ela vai chegar, sim, aos postinhos. Ele falou, eu sei, ele tem uma experiência administrativa bastante. Ele falou, eu sei que vai ter reclamações por lá, mas eu vou achar saída para isso. Só para contribuir com a fala de Vossa Excelência. Mas está de parabéns, sim, pela reivindicação. Essa é a nossa função. Muito obrigado, eu que agradeço a participação de Vossa Excelência. Como eu sempre digo, a gente está aprendendo ainda nessa casa e com a participação de Vossas Excelências contribui bastante. Pois eu tive a oportunidade também de conversar com alguns funcionários da saúde, inclusive com o Dr. César também, e realmente foi demonstrada essa preocupação. Mas para a população que precisa, principalmente aquela população mais necessitada, mais carente, é de suma importância que os postinhos dos bairros tenham esse medicamento. Aí, da forma como será feita, a gente acredita que vai ser a melhor, não tem dúvidas. Mas não podemos deixar estender muito, que já se passaram mais, né, tivemos uma dificuldade
com relação a adquirir esses medicamentos, que ficou um período, e uma vez solucionado esse problema, temos que sanar o outro agora, que é esse medicamento chegar na população, chegar de uma forma tranquila, porque as pessoas realmente têm bastante dificuldade. O vereador Oliveira, o líder da prefeita, gostaria da parte, fica à vontade. Por favor, obrigado, vereador. Apenas para contribuir com a fala de Vossa Excelência, nós tivemos a oportunidade de participar da Comissão Especial de Saúde e acompanhar todo o andamento da saúde em Peruíbe. Não tinha uma pessoa mais certa para ser colocada lá na saúde, como a pessoa do Dr. César Cabacho Prigese, que é um médico e tem conhecimento e sabe de todas as dificuldades que lá existem. Com referência à palavra do nosso presidente, enfatizou em cima dos remédios e de que forma isso está sendo distribuído, e assim eu entendi. E o que acontecia e nós verificamos junto na comissão é que esses remédios eles saíam da central e iriam para os postos, e lá não tinha o controle das pessoas que recebiam esses remédios. Então não chegava, por exemplo, saiu daqui 10 de pirona, por exemplo, ia para o postinho do Ribamar, essas 10 de pirona seriam distribuídas para 10 pacientes. Então não se tinha esse controle dos pacientes que foram entregues esses remédios. Então isso ele tem conhecimento, por isso que ele está centralizando para poder organizar e depois sim, através da informatização que está acontecendo na saúde, poder ter um controle exato, né, da entrada e a saída dessa medicação. Apenas para contribuir. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Oliveira, líder da prefeita, que vem desempenhando nessa casa um papel brilhante. Contribuiu bastante, sim, vereador. Aliás, Vossa Excelência falou de uma coisa bem importante, que é com relação à informatização dos postinhos de saúde, que também é uma reivindicação desse legislativo, né, que agora já está, pelo que eu andei me informando, já está, essa obra, ela já está em fase de andamento, ainda não está concluído, né, a informação que eu tenho, mas segundo informações, já está em andamento e eu tenho certeza que isso vai agilizar. E é por isso que a gente vem aqui mesmo pedir para que agilize da forma mais rápida possível e com responsabilidade, é claro, e não tenho dúvidas que o Dr. César realmente vai desempenhar uma função, um papel muito importante. Vereadora, fica à vontade. Concede. Um prazer. Eu primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse assunto tão importante, que tenho certeza que todos nós vereadores já fomos perguntados. Eu já tive a oportunidade de consultar também na saúde, e a informação que eu tive foi exatamente essa que o nosso presidente coloca, que Vossa Excelência está colocando também. Eu quero dizer que eu não concordo. Eu respeito toda a experiência que o Dr. César tem, ele é uma pessoa muito indicada para estar lá na saúde, eu acho que não há quem questione que foi uma sorte da prefeita dele aceitar esse desafio. Mas que você detecta que não tem controle no postinho, quem paga o preço é justamente quem não tem culpa de nada e precisa do serviço. Que é justamente aquela pessoa que não tem condições de pegar um ônibus e vir até aqui. E ela fica sem o remédio. E outra coisa também, até onde eu sei, não se entrega um remédio se não tiver uma cópia da receita que permanece lá no próprio postinho. Isso daí serve de controle, pelo menos por um primeiro controle. Eu concordo que o César é uma pessoa bem organizada, ele tem um objetivo preciso de gestão, mas que isso, se for um curto espaço, já tem um prejuízo muito grande, porque às vezes uma pessoa, uma semana sem um remédio, ela já tem grandes prejuízos. Imagina um mês, praticamente um mês agora, né? Então, eu acho que é uma questão séria que a gente deve indicar uma solução, assim, urgente, não é o mais rápido possível, é urgente, ou que volte a situação anterior até que se consiga um controle melhor. Inverta as coisas. Manda para o postinho sabendo que o controle não é bom e pense no controle que seja, mas é que as pessoas, enquanto isso, estão tomando os remédios, né? Então, eu acho que a corda arrebentou do lado mais fraco possível e que não tinha culpa de nada. A gente entende as razões, mas eu não concordo com a solução. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora. Contribuiu bastante. Como
numa sessão passada, o nosso companheiro vereador Anielo foi feliz quando ele me disse: Nilson, tenha um pouco de paciência, vamos ter um pouco de compreensão, porque o doutor César está assumindo agora e são muitos os problemas. Eu já dou uma parte, tá, vereador? Só para concluir o raciocínio. E eu disse para ele que estava certo, até eu elogiei naquele momento. Mas em contrapartida também disse da cobrança que nós temos na rua e que não dá realmente para fugirmos das nossas responsabilidades. Mas eu tenho certeza, como o vereador Oliveira já colocou, essa situação de informatização dos postinhos de saúde dos bairros vai chegar e com isso talvez sanar o problema do desvio de remédio. Eu não sei exatamente o que acontece, mas como a vereadora Anira colocou, e colocou muito bem, nós que somos da periferia, a gente sabe a dificuldade que é, porque muitas das vezes a pessoa não tem uns R$4 e pouquinho para vir até o centro, né? Existe essa dificuldade sim. Então a gente fica na expectativa para que agilize o mais rápido possível. O vereador tem uma parte, fica à vontade. Muito obrigado. Só para deixar registrado, o doutor César está há menos de 30 dias lá na saúde. Então é muito pouco tempo para a gente poder... nós temos que dar a confiabilidade para ele, para que ele possa, com tranquilidade, administrar a nossa saúde, que na realidade todos nós estamos sabendo que não está boa, né, não está mesmo, ninguém para falar que a saúde está ótima. Mentira, está péssima a saúde em Peruíbe. Todos nós temos consciência, inclusive a nossa prefeita. Tanto é que fez algumas mudanças, está se mexendo em algumas coisas para melhorar. Isso demanda um certo tempo. Então, o que eu peço a todos os vereadores, que vamos aguardar mais um pouco, né? Que eu continuo com a confiabilidade, assim como ele estava aqui conosco aqui como vereador, e eu também tenho a mesma confiabilidade, né? Ele administrando a saúde de Peruíbe. Muito obrigado. Fica à vontade, vereador. Vereador André, fica à vontade, excelência. Muito obrigado. Esse assunto realmente é um assunto muito importante que Vossa Excelência traz aqui ao debate nessa casa, muito importante. Realmente nós estamos com um problema sério de remédio. Há um tempo atrás nós tivemos uma carência enorme de remédio, dos 100 remédios faltavam 66, realmente é grave isso. Eu entendo que a vereadora Anira colocou a coisa de uma maneira que eu concordo em parte. Não se pode, entendeu, cortar os remédios das pessoas mais carentes em função de um problema que foi criado, acho que pela administração. O doutor César está chegando, merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e nosso apoio. Mas acho que a administração, e não seria nem coisa do doutor César, passou da hora dela apresentar um projeto de informatização do controle desses remédios. Hoje está tudo informatizado. Hoje você vai comprar um material de construção lá de Ciclo de Peruíbe, se não tem aqui, eles consultam o cadastro, tem lá em Santos, tem... Então, quer dizer, é uma forma de controlar o estoque. Então, acho que nós temos que puxar essa informatização para dentro do posto de saúde, para a gente poder controlar os estoques. E, principalmente, controlar o que cada pessoa, porque a pessoa pega um remédio aqui, vai no médico, pega outra receita, pega um remédio lá no outro posto. Estava acontecendo isso, então a pessoa fica com 3, 4 caixas de remédio e outro sem. Então, informatizando, quando a pessoa for pegar, sabe, a senhora está com 10 comprimidos aí. Dos 20, a senhora já usou 10. Então, acho que tem que haver um controle maior. Porque quando se tem pouco dinheiro, gente, tem que se planejar mais. Essa é a minha opinião. Obrigado, vereador, pela participação, pela parte, aí contribuiu bastante. Justamente o que eu estava colocando, já dou a parte, vereadora, só para fazer aqui a do vereador André, com relação à formatização, que já deixando claro, né, que conversando com o diretor responsável lá, o Marcelo Mineto, ele me deu a informação de que realmente já está iniciado, já no pronto-socorro central já está sendo informatizado e já está indo para os postos dos bairros. Só por uma questão de justiça também aqui com a nossa prefeita Milena, a gente percebe essas coisas e a boa vontade. É que às vezes a nossa vontade no poder público não é como na nossa casa. Né? Na nossa casa você quer trocar uma lâmpada, você vai lá, compra e troca. No poder público é demorado, é moroso. Então, quando eu trouxe essa discussão, foi nesse sentido de agilizar
um paliativo até talvez, até que isso ocorra. Eu vou deixar a vereadora usar uma parte e depois eu concluo. Obrigado. Eu fico bastante aflita, porque eu tive a oportunidade de encaminhar 2 emendas para a questão de informatização dos postinhos. Em 2 oportunidades nesses últimos 4 anos. Tudo bem que a prefeita Milena pegou em andamento isso, mas já passou do tempo. Inclusive todas as torres têm, em todos os postinhos que faziam parte dessa interligação, eu olho para elas e estou achando que elas já estão enferrujadas, inclusive. E até hoje não tem notícia de que isso foi posto, porque a intenção era justamente essa, que informatizasse, que eu fui até a saúde perguntar o que seria importante, e lá fui informado que a informatização seria uma das coisas bastante importantes, e eu fui convencida, e 2 emendas foram colocadas nessa questão. Inclusive, uma foi da época deputada Thelma de Souza, que até deixou de ser deputada federal. E eu não vejo as coisas acontecerem. E quando é agora, é o próprio coitado lá, que está lá na ponta, que fica sem o remédio porque não tem organização. Então, isso incomoda muito a gente. E não quero nem pôr a culpa do César. O César está pegando agora e tenho certeza vai colocar todo o esforço dele para melhorar, mas a decisão, de todo jeito, foi dele. Então, eu quero falar que eu tenho expectativa de melhor, porque confio na competência e no empenho que ele vai ter. Mas que eu não concordo com essa decisão dele. Obrigada. Fica à vontade. Antes do vereador concluir o seu pensamento, uma parte rápida. Eu já fiz a semana passada, retrasado, um elogio até a pessoa do Dr. César e disse que ele tem competência para ter assumido a secretaria. Mas eu discordo dessa atitude que foi tomada, essa decisão que foi tomada, de tirar o medicamento dos postinhos. Porque eu acho que o postinho tem enfermeira-chefe responsável e tem uma pessoa responsável da farmácia. Então essas pessoas têm que ser passada a medicação para eles e eles controlar isso. E não deixar, por exemplo, as pessoas que não têm condição de comprar remédio e pegar um ônibus, ter que vir aqui na cidade. Porque tem pessoas aí que não estão tomando remédio nem para diabetes, que não tem condição de vir na cidade. Então eu sou contra essa atitude, mas acredito no trabalho que ele está fazendo. Obrigado, vereador, pela contribuição. E ainda com relação à parte da vereadora Mira, no evento essa semana agora, quinta-feira, a Vossa Excelência, juntamente com alguns vereadores que estiveram por lá, não sei se quando Vossa Excelência estava, e também me tranquilizou bastante quando a prefeita Milena falou da reforma lá dos postinhos da torre e do Vileminda ali do trevo. Eu não sei se a emenda da Vossa Excelência, eu não tenho a certeza se é para aquele da torre, né? E isso, então, também até para tranquilizar aí as pessoas que estão nos acompanhando online aí, que realmente ela assumiu esse compromisso, ela já havia assumido em outras oportunidades, e na quinta-feira, né, lá no Vileminda, na Praça do Vileminda, ela voltou a afirmar com relação à reforma e à ampliação dos postinhos de saúde. E a gente tem a expectativa grande de que realmente isso, o mais breve possível, vai se iniciar. Senhor presidente, só para finalizar aqui, já está acabando o meu tempo, também não gostaria de deixar de fazer aqui uma singela homenagem a todos os biólogos do Brasil, né, que foi comemorado na última sexta-feira, o Dia do Biólogo, e não poderia deixar de fazer essa singela homenagem. E todo mundo deu uma risadinha, né, quando eu falei da moção do Corinthians. Não é todo dia que um louco corintiano ganha a eleição, né? Então, a gente está sempre aqui falando da saúde, do transporte, do meio ambiente, da educação, mas a gente percebe a importância que é na vida de um cidadão brasileiro um time de futebol. Eu fiquei impressionado, fiz questão de ver o filme agora dos 100 anos, onde a gente teve nada mais, nada menos do que o depoimento do presidente Lula, onde ele diz, né, lá no filme, o que seria da minha vida se não fosse o Corinthians paulista. Então, quando eu falo do Corinthians, eu não estou dizendo aqui apenas do Corinthians em si, mas eu falo do esporte de uma forma geral, né, a cultura, a arte, o que causa de impacto. Vossa Excelência me dá um minuto para concluir. O impacto que uma equipe de futebol pode causar na vida das pessoas. Nós não estamos falando aqui de 50, 100 pessoas, nós estamos falando de 30 milhões de loucos, né? Então, para mim, realmente, é uma oportunidade única
de poder fazer essa singela homenagem ao Esporte Clube Corinthians e essa massa corintiana que são os torcedores, que muitos países aí não tem essa população que tem aqui no Brasil que torce para o Corinthians. Então, parece brincadeira no primeiro momento, mas a responsabilidade é grande porque movimenta milhões ali, vou falar, uma coisa muito grande. Muito obrigado, senhor presidente, foram esses assuntos que me trouxeram essa tribuna. Obrigado, vereador, parabéns aí. Nós vamos pedir para um palmeirense levar essa moção lá no Parque São Jorge. Ainda no grande expediente, 20 minutos com a parte de 1 minuto, a vereadora Maria Mira Bettioli Contel. Ô, Denilson, pega o carro e vai levar lá a moção lá. Não, falou tão bem. Não, de fundo. Senhor presidente, senhores primeiro e segundo secretários, senhores vereadores, vereadora Nadir, senhoras e senhores, minha boa noite a todas e a todos. Deixa eu falar das moções, depois eu falo disso. Eu quero cumprimentar o André pela moção, a dona Ilse, muito merecido. Conheço parte do trabalho dela e ela tem meu respeito, mas eu não conhecia em detalhes como o André teve o cuidado de fazer e a gente fica com mais informações. Minha admiração aumenta, parabéns, Ilse. E eu quero falar que eu agradeço todos os vereadores por ter dado peso à moção da educadora Dorina Novil, que ela é respeitada não só no Brasil, como ela é uma referência no mundo todo na questão da inclusão dos cegos. Prefeituras e prefeituras fazem convênio com a Fundação, inclusive na administração anterior, nós tivemos um convênio com a Dorina Novil para orientar a questão da inclusão dos cegos aqui na educação de Peruíbe, e que muito ajudou e avançou bastante nessa questão. E é uma perda enorme para o Brasil a morte dessa mulher, porque mesmo que a fundação continue, a líder maior sempre foi ela, e com conteúdo, né? Então, assim, a gente torce para que não caia a qualidade, nem aquele empenho todo que sempre houve, e que a fundação continue no papel que ela vem desenvolvendo nessa questão. Eu fiz também uma moção de congratulações ao Mirante, que tem um papel bastante importante aqui em Peruíbe, um jornal que tem circulação com mais regularidade, ou acontece agora também, tendo maior regularidade na sua circulação, né? E que o Mirante, desde que iniciou aqui, ele acabou dando um pouco mais de consistência ao meio de comunicação aqui em Peruíbe, né? Eu quero falar do Corinthians, então eu vou dizer o seguinte, Wilson. Temos times maravilhosos no Brasil. E tem uma coisa, com exceção do Corinthians, que une todos esses times. Quando eles veem o Corinthians, ou a torcida, parece que eles têm mais medo da torcida do que do próprio time, né? Uma coisa une muito, eles morrem de inveja daquela torcida. Que o Santos tem uma torcida maravilhosa e um time maravilhoso, né? O São Paulo é um time bastante respeitável, Palmeiras tem história e tem bastante torcida, mas igual ao Corinthians ninguém tem, né? Não tem jeito. E o Corinthians, calma assim, ninguém é indiferente a ele, né? Ou se ama ou você odeia, né? Mas 30 milhões só o Corinthians. E quero falar em relação ao Corinthians, eu não assisti o filme do Corinthians, mas quando eu assisti o filme do Lula, me chamou muita atenção nessa linha aí de que o Lula fala que seria de mim, né? O Lula pequenininho, criança de periferia, com uma camiseta tudo meio rasgada lá. Eu devia ter o quê? Uns 7 anos, na Várzea jogando futebol e Corinthians, assim, na camiseta. Ele sempre foi fanático, desde pequenininho mesmo, né? Mas... Pois não, com muito prazer. No dia que verde. Só para já dar no dia que o Corinthians fez 100 anos, o Noroeste também fazia 100 anos. E no Corinthians deu 25% a mais de participação do Noroeste contra o Corinthians. Parabéns para o Noroeste. Sei que Vossa Excelência fosse falar alguma coisa do Palmeiras. Mas senhor presidente,
Um outro assunto que me trouxe aí eu achei bastante interessante a reflexão que aqui fizemos pelo assunto trazido pelo vereador Nilson, que é uma questão que a gente aqui não tem que ficar a favor ou contra ao Dr. César, que todos têm um consenso que ele é uma pessoa bastante preparada para estar naquele posto e tem uma vontade política muito grande de que as coisas aconteçam no bom sentido. Mas a gente não pode também se afastar do nosso dever de que a gente tem que ter considerações das coisas que estão acontecendo, como sabemos, se reflete aqui. Né? Muitas vezes a pessoa pode não reclamar lá, mas lá também deve estar tendo bastante reclamação. Então eu acho que a gente tem que estar falando que um mês já é muito, e que se um mês não conseguiu essa organização, que solte os remédios e vá se organizando no longo do tempo, mas que as pessoas não fiquem sem o remédio. De repente, por uma vida que você perdeu, nada valeu a pena. Né? É muito complicado. Pois não, vereador. Ainda em cima da fala que Vossa Excelência está expondo, o assunto, os remédios que estão sendo centralizados aqui são os remédios continuados, de uso contínuo e os controlados. Né? Os demais está tudo normal. E também, para conhecimento, né? Foi conseguido aí, através do empenho do Dr. César, 10 mil, até fiz uma anotação aqui, os remédios mitofemina, né, e o Elapril, que são remédios para pressão, né. Então, através do esforço dele, foi conseguido esses 10 mil de cada tipo de remédio aí, tá? Obrigado. Obrigada, vereador. Eu queria falar um pouco, senhor presidente, da questão da mortalidade infantil de Peruíbe. Recentemente, a nossa prefeita foi questionada pelo próprio Tribunal de Contas por conta da taxa da mortalidade infantil. E eu lembro que eu fiz um requerimento, perguntando, e a Dia de Santos, né, vereadora Dir, né? A Dia de Santos informava a prefeitura que a taxa não era aquele valor, ela teria vindo para 14, não é por cento, porque é cada 1000, né? E agora veio a taxa mesmo, publicada pelo próprio Estado de São Paulo. Nós tínhamos a taxa em 2008 era de 24,3, que é altíssima, era maior do que da Baixada Santista, que já tem os piores índices do Estado, né? Agora em 2009 abaixou para 17,8, para cada 1000 crianças nascidas, quase 18 crianças com morte, né? É alta ainda. A da Baixada Santista, antes a gente estava maior do que a média da Baixada Santista. Agora a gente está um pouco melhor. Da Baixada Santista é 18,8. Nossa é 17,8. Mas é muito alto, porque do estado de São Paulo é 12,5. A média do estado. Então a gente precisa melhorar muito nesse sentido. E além do Dr. César ter bastante experiência em gestão da saúde, é a área dele. E a gente tem uma expectativa que a mortalidade infantil, com a gestão do Dr. César, ela deve melhorar bastante. Né? O estado de São Paulo, por ser o estado mais rico do país, já é uma vergonha que seja 12,5. Né? Agora, a gente está bem abaixo, quer dizer que uma taxa muito mais alta é um horror, 17,8 é bastante alta ainda. Mas o que anima é que melhorou. Nós estávamos numa taxa pior ainda, veio para 17,8. Se a gente ficar numa curva descendente, sendo que o descendente é bom, né? Porque se trata de mortes, então aí a gente pode ter uma expectativa melhor, né? O indicador da Organização Mundial de Saúde é 10. Por isso que eu falo que é uma vergonha o Estado de São Paulo, por ser o Estado rico, ser 12,5. Né? Não que os países do primeiro mundo eles estão abaixo do 10. Eles colocam 10 considerando que tem países pobres. Né?
paupérrimo, que pior situação que a nossa. Então, pelo menos o Estado de São Paulo tinha que estar melhor que o 10, está com 12,5, e nós 17,8. Pois não, vereador. Então, só para deixar registrado que esse percentual de 24,5 em 2008 foi na administração anterior. Na administração atual caiu para 17,8. Só para deixar registrado. Então, caiu, a administração está se empenhando. Obrigado. Pois não, vereador. É que a taxa que sai em 2008 é a taxa que ocorreu em 2007. É por isso que o vereador está falando isso, não é, vereador Oliveira? É porque o primeiro ano da administração é 2009 e 2010, tem razão. 2008 é o último ano do preto. E agora veio para 17,8, que não é uma boa taxa. A outra era pior ainda, né? Foi aquele ano que a administração da saúde passou, me parece que por mais de um gestor, né? Quiçá, principalmente com o César lá agora, ela possa melhorar, né? Eu queria também, assim, não é nem análise, é só uma informação que eu achei bastante interessante, que saiu o primeiro balanço do IBGE. O IBGE aqui na cidade de Peruíbe, eles consideram que tem 10.890 casas, tem 17.481 uma residência, sendo que eles já visitaram 10.890, quase 11.000 residências. A população já estava, né, estimada em 57.686, daqui ainda vai ser conferido, e eles entendem que 33.536 pessoas foram recenseadas. Aliás, eles não entendem. 33.546 foram recenseadas. Como a população estimada é de 57 mil habitantes, então foi recenseada quase 60%, 58% da população. Então eles não têm muito mais, eles estão num ponto até que bom de recenseamento, né? E a gente tem nós temos de Peruíbe uma curiosidade muito grande, porque todo mundo que mora em Peruíbe acha que a população é maior do que 57 mil. Agora a gente, depois no fim do censo, vai poder saber. Mesmo porque nós temos 50 mil eleitores, por volta de 50 mil eleitores, né? 54? 44? Me falaram que a última que foi dada, essa última agora é por volta de 50. A última de tudo, que me surpreendeu, né? 50 é alto pra caramba. Jorge, sobre a questão de Jorge, não, uma parte, vereador. 50 mil, Oliveira. Não é mais 44. Isso daí me surpreendeu. Eu falei, isso daqui é mais um dado. Por mais que os 50 mil está inflado, não é possível, né? Pois não, vereador. Prazer. Então, mas veja bem, não há interesse do governo dizer que aumentou a população de Peruíbe. Porque ele vai ter de repassar mais verba para a educação, para a saúde, né? A responsabilidade dele vai ser maior. Então não há interesse. Agora, nós que moramos em Peruíbe, como disse a vereadora, nós achamos que tem mais de 57 mil, é porque nós andamos em Peruíbe. Sabe que eles estão indo nessas ruas, nesses bairros onde não tem água ainda, não tem luz, não tem arruamento pronto ainda, sabe que eles estão indo nesse lugar? Mas desculpa, o vereador terminou. O IBGE, ele fez diversas audiências aqui na Câmara, principalmente voltado para os vereadores, e chamou a participação da Câmara para falar quais eram os critérios dele. Depois que sai, as casas, eu lembro que eu fiz diversos requerimentos para a Prefeitura, perguntando se eles iam questionar, porque todos nós nos espantamos, né, da última vez. E depois disso, o município tem o direito de questionar os critérios, né? Então, isso daí é importante que seja muito bem acompanhado, porque tem todas essas questões. Quando a gente demanda em relação ao governo do Estado, e principalmente os repasses constitucionais do governo federal, agora o IBGE é um órgão completamente independente do governo, né? Ele tem que prezar pelo nome dele. E cabe à cidade fiscalizar isso. Teve cidade que questionou e teve alteração. Foi feito novamente, né? Então, cabe a gente acompanhar essas questões, até pelos dados, pelo número de ligações de água, se bem que a gente tem muitas pessoas que têm casa como a segunda residência aqui, tudo isso tem que ser considerado, né? Mas
quiçá a gente chegue a um número mais alto do que esse após. Eu nem sei se a gente deve ficar torcendo para ter uma Peruíbe inchada, né? Mas, porém, também o pior é ter as pessoas aí demandando os serviços públicos se elas não estejam computadas nos números, né? Vereadora, concede uma parte? Pois não, vereador. Vamos aguardar o final do censo, né, para ver qual é o número exato. E é importante a fala que a vereadora está fazendo. O que não pode acontecer é chegar no final do censo dizer que o número de habitantes é menor do que o número de eleitores, tem que fazer nova contagem, como os candidatos às vezes pedem revisão da candidatura, que acho que os votos dele foi pouco. Eu acho que o que pode provavelmente acontecer é que nossa cidade vai ser uma das primeiras do Tribunal Eleitoral de fazer a revisão eleitoral aqui, né? Porque tem lugar, vereador, que o número de eleitores deu maior do que o número de habitantes pelo Brasil. Não foi nem uma cidade, nem duas. Isso daí aconteceu. E lá, forçosamente, o Tribunal Eleitoral teve que fazer todo o recadastramento, né? Em Santos foi feito o recadastramento. Quer dizer, Peruíbe não deve demorar muito de fazer todo o recadastramento, verificar endereço, verificar tudo, né? Aí ou vai aumentar a população de Peruíbe ou vai diminuir o número de eleitores, porque as duas coisas estão muito estranhas, né? Obrigado pela parte, vereadora. Obrigado. Só mais uma parte, vereadora? Pois não. Mas para nós aqui fazer o censo nosso é fácil. Só pegar em 2005, foi feito o último, né, que o presidente está me dizendo aqui. Quantos pacientes atendia nos postinhos? Numa faixa etária aí de adulta, né? E aqui no pronto-socorro central. Hoje nós atendemos aí na faixa, só aqui no centro, 600, 700 pessoas por dia. Aí eu pergunto, será que em 2005 era o mesmo número? Então é fácil para a gente ver se a população aumentou ou não. Né? Realmente, a prefeitura tem alguns dados para questionar, só que ela tem que atuar, né? Não pode só ficar observando e falando, não acredito nisso. Então tem que pegar dados, esse dado que Vossa Excelência está sugerindo, eu acho que é um dado bastante interessante, né? O número de ligações de água também serve, não vai ser na totalidade, mas é um indicador, né? As cidades que não são turísticas, o número de fornecimento de água, ele é um indicador mais seguro que o nosso, mas o nosso também serve, né? Pois não, vereador. Boa noite, boa tarde, velho. Ainda no assunto, por exemplo, nós temos aqui o bairro da cidade de Balneário Peruíbe, que está marcado no mapa, a cidade de Balneário Peruíbe, que vai até a Rua 9, de lá inicia-se o Itariri, né? Nós temos o Jardim Quires, que é Itariri, mas que 80% da população vota em Peruíbe. Cidade de Balneário Peruíbe, mesma coisa. Peruíbe é Itariri, precisa ver se o censo está entendendo que aquela área é Itariri ou que aquela área é Peruíbe, entendeu? Então, precisa ter aí um trabalho até de recadastramento mesmo do cartório eleitoral de Peruíbe para poder fazer essas avaliações. Porque a diferença é 57 mil habitantes, tem 50 mil eleitores, é impossível. E também tem uma outra situação também dos agentes do IBGE, que quando chega na residência, quantas pessoas estão na casa? Já tem duas. O marido e a mulher esquece dos 3, 4, 5 filhos que às vezes tem. Entendeu? Isso conta, isso é importante para nós, porque o quantitativo populacional vai trazer benefício para nós até referente ao governo estadual, ao governo federal, que nós sabemos. Então isso é extremamente importante isso daí. Eu acho que nós deveríamos formalizar pela Câmara aqui, requerimento, fazer um questionamento junto ao IBGE com referência a esses bairros, que são bairros vizinhos, que são atendidos pela nossa cidade. Como o vereador falou, são 600 pessoas que são atendidas no pronto-socorro, no ambulatório. Se for verificar, muitos de Itariri, de Heradias, que é o distrito de Heradias, aqui a divisa de Peruíbe, Gaivota, etc., acabam sendo atendidos pela nossa cidade. Então precisava verificar todo esse sistema, a forma como eles estão fazendo esse censo nosso. Obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada pela complementação. Senhor presidente... Você então já me concede uma parte? Só porque é o presidente eu vou conceder. Obrigado, vereadora. Teve aqueles funcionários do IBGE aqui, fez uma palestra, nos esclareceu
é que eles trabalham em cima do CEP, né, me parece, no caso nosso aqui 11.750 e Cariri 11.760, coisa assim. E deixo bem claro que a gente pode emberrar, sim, discordar com o censo, mas a gente precisa estar fundamentado com isso. Eu não sei se a saída é a ligação de água, pode ser da elétrica, no caso de energia, do tipo assim. Agora eu vejo a importância, sim, da gente se manifestar depois do resultado, mesmo depois do resultado. Mas para isso a gente ir fazendo requerimento, termos um acervo de documentos para que possamos não concordar. Porque um dos grandes prejuízos que a gente tem é o FPM, né? Que é per capita, me parece. Que é um dos grandes prejuízos que o município tem, não contando com os outros. Isso é o primeiro de todos. O SUS também é per capita, coisa assim, mais ou menos. Mas o FPM é aquele que vem da folgadilha no fim do ano. É o que prejudica mais. E que ajuda muito o município. Obrigado, hein? Obrigado, vereador. Quando estávamos acho que o vereador Nilson e o vereador França, no último encontro de prefeitos que nós tivemos a oportunidade de ir em Brasília, era 4 anos atrás, era acho que 5 anos atrás, e o IBGE ia começar o trabalho. Só para concluir, presidente. Vossa Excelência tem 1 minuto. Foi muito falado lá, principalmente, nós não temos tanto problema, mas pelo lado do Pará, aqueles casos, a zona rural é extremamente extensa, lá fica a gente para fora, é mais difícil, tem que ir de barco. E eles falaram, olha, vai atrás, facilita, não deixa a gente para fora, porque depois o município que perde do FPM. E tinha cidade, tinha diminuído o número de gente já recenseada, que depois não apareceu no censo e diminuiu. Porque, olha, quando não aumenta é duro, mas quando o orçamento da cidade diminui, é complicadíssimo. Ainda mais que lá no Nordeste, praticamente eles vivem do FPM, né? Então, mas para nós, para qualquer município é importante, para outros pode ser até mais importante ainda, porque eles não têm arrecadação de IPTU que nós temos, né? Mas que para nós também é importante, com certeza, já visto que está a saúde aí precisando de mais recursos, né? Obrigada, presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, Senhor presidente. atendendo a questão de ordem do vereador Elias Abujaldi e Aniele Penice Neto, Colocar em votação, a pedido meu e do Emer, né, a suspensão do intervalo regimental. atendendo a questão de ordem aqui, submeto ao plenário aqueles que são favoráveis à suspensão do intervalo regimental, permaneça como se encontra, os contrários que se manifeste verbalmente. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário à suspensão do intervalo regimental. Está suspenso o intervalo regimental. Você me desculpa, Vossa Excelência me desculpa. Ela teria que se manifestar verbalmente, vereador. Então, por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário, está está aprovada a suspensão do intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias pautadas na ordem do dia da presente sessão. Projeto de resolução número 6 de 2010. Altera o dispositivo da resolução número 13 de 2009, de 8 de outubro de 2009, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe. Questão senhor presidente. Presidente vereador. Solicito a Vossa Excelência que coloque em votação o pedido de 3 sessões ordinárias para a gente poder avaliar melhor esse projeto. Obrigado. Atendendo a questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, submeto ao plenário o adiamento por 3 sessões ordinárias do projeto de resolução número 6 de 2010. Os favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se manifestem verbalmente. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário, o adiamento por 3 sessões. Está adiado por 3 sessões. Não havendo mais matérias a serem discutidas, abro a palavra na explicação pessoal, conforme o artigo 163 do regimento interno dessa Casa. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e a todas.